Olá, segundo ano. Vamos agora para a nossa aula de história. Nós já vimos como que o material da escola, as paredes, os prédios, as carteiras, como que muda com o tempo, né? Antigamente eram de uma maneira, hoje é de outra. Muitas coisas nós não utilizamos mais. Hoje nós temos uma tecnologia, então nós utilizamos a internet, o computador, então as coisas estão mais modernas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as escolas indígenas. Prestem atenção que a tia vai ler para vocês o material e depois nós vamos fazer uma atividade, tá bom? Na tradição indígena, os conhecimentos são passados por meio da observação e da tradição oral. Quer dizer que muitas coisas que são passadas para as crianças é através da contação, da gente falar, da gente conversar. Os mais velhos, eles transmitem aos mais novos o seu conhecimento e assim passa de geração para geração as histórias daquele povo. Além disso, dessas apresentações, né, de serem costumes, as crianças indígenas também têm direito à educação. Como nós vamos à escola, as crianças indígenas também têm direito a estudar em escolas. Assim, as escolas indígenas, elas transmitem este saber tradicional na cultura do índio, mas também ensinam português, matemática, geografia, história, ciências, igualzinho a vocês aprendem na escola, tá? Então os índios, eles têm o mesmo direito de aprender que vocês têm. Eles também têm o direito a uma educação formal. As aulas são bilíngues, ou seja, os índios, eles costumam estudar duas línguas. A língua deles, né, que eles têm uma língua deles, que é a primeira língua, que é a portuguesa, que é a língua oficial do Brasil, e a língua do seu povo. Cada índio ele tem uma língua diferente, que é de uma cultura diferente, tá bom? Dependendo da região que eles estão vivendo. Algumas escolas indígenas seguem o padrão das construções das aldeias, ou seja, a escola é como uma oca. Da mesma maneira que é a casa dos índios, a escola é construída. Então eles usam madeira para construir as carteiras, porque fica um espaço onde as crianças vão ser ensinadas, mas muito mais próximo à realidade deles, como que eles são, como que eles vivem, é diferente da gente, não é? Então, as escolas lá também são construídas para que eles se sintam protegidos naquele lugar de estudo, tá bom? Vamos fazer algumas atividades sobre a diferença de uma sala de aula que a gente conhece para uma sala de aula das crianças indígenas, tá bom? Vamos pegar o nosso livro de atividades complementares, número 3, que é o nosso livro verde escuro, página 73. Vamos responder algumas perguntas sobre as escolas indígenas. Vamos colocar a data primeiro aqui em cima, dia 19 de outubro, tá? De 2020, 19/10. Observe as fotografias a seguir. Preste atenção nessa fotografia. Nós estamos vendo uma escola indígena. Ó, sala de aula na aldeia, preste atenção na legenda, Moicaraco. Quais as diferenças físicas? Quer dizer, quando a gente olha, o que a gente consegue ver que é diferente da nossa escola? Vamos lembrar da nossa sala de aula, tá bom? Existem muitas diferenças. Ó, primeiro, calma aí que a tia Lívia botou errado aqui. Aí. As mesas e cadeiras são diferentes, não são? Da maneira como é a da nossa escola. Eles não usam uniforme, ó. Não usam uniforme. São algumas das diferenças que nós podemos observar.
Vocês olhando, vocês conseguem perceber mais alguma coisa de diferente da nossa sala para essa? Somente olhando? A maioria é parecido, não é? Eles estão sentadinhos, escrevendo, vendo o que a professora está escrevendo no quadro para eles, mas a diferença que a gente pode notar, primeiro, são as cadeiras que são diferentes e o uso do uniforme. Olha, eles estão sem uniforme. Vamos para a página 74. Vamos colocar a data. Leia o texto a seguir para responder a questão. Então, vamos ler esse textinho para que a gente consiga responder a questão de baixo, tá? A escola indígena, além de abordar muitos conteúdos que os não índios aprendem, quer dizer, nós aprendemos, ensina a fazer conta, a ler e a escrever na língua indígena. Também passou a incluir os conhecimentos locais na sala de aula. Os alunos aprendem, por exemplo, como usar os recursos naturais e cuidar do ambiente e do território onde eles vivem. Aprendem sobre a história dos seus antepassados. Além disso, seu calendário escolar é diferente, pois respeita as festas e rituais locais. O que a tia Lívia tinha falado com vocês. Eles aprendem português, matemática, história, geografia? Sim, igual a gente. Mas eles também precisam aprender algumas coisas que são úteis lá onde eles moram. Por exemplo, eles aprendem como cuidar do ambiente, como cuidar da terra ali, aonde eles vivem. Eles aprendem a história da vida deles, dos antepassados deles. Agora, o calendário deles precisa respeitar as festas, que não são iguais às nossas. Então, eles estudam igual a gente, mas com algumas diferenças, tá? Respeitando a cultura indígena, que nós precisamos respeitar. Segundo o texto, quais são os conhecimentos locais ensinados nas escolas indígenas? Vamos ver? Tia Lívia vai sublinhar. Ó, eles aprendem, por exemplo, como usar os recursos naturais, cuidar do ambiente e do território onde eles vivem, e aprendem sobre a história dos seus antepassados. Então, a gente sabe que eles aprendem a mesma matéria que nós aprendemos, mas eles também aprendem a cultura deles, tá? Vamos escrever, ó. Os alunos aprendem como usar os recursos naturais, quer dizer, como usar a natureza, mas sempre respeitando, porque eles precisam dela para sobreviver. E a cuidar do ambiente e do território onde vivem. E aprendem a história dos seus antepassados também, né? Aprendem sobre a história de seus antepassados e tem um calendário escolar diferente, respeitando as festas locais. Quer dizer, quando é um acontecimento muito importante para o índio, a escola precisa respeitar, assim como o nosso. Nós temos em São Fidélis a festa de São Fidélis, que é um acontecimento importante na nossa cidade. Então, o nosso calendário escolar respeita essa época que é importante pra gente também, tá? Coloquem no pause, copia direitinho, bonitinho, e vamos para a próxima. Número 8. Leia o texto a seguir para responder a questão. Então, nós não vamos fazer a atividade da página 75 toda, tá? Nós vamos apenas ler o texto desta página e responder a primeira questão. Vamos lá. Nas aldeias,
do povo Yanomami, os velhos são grandes conhecedores das histórias dos antigos, das plantas e alimentos da floresta. Mas se você quiser saber o nome de algum passarinho, é melhor perguntar para as crianças. Os meninos Yanomami conhecem muitos dos 500 tipos de passarinhos que existem ali. Então aqui nesse textinho está dizendo que os mais velhos, eles contam as histórias antigas, eles ensinam a história do povo, mas o nome dos passarinhos eles não sabem. Quem sabe são as crianças, foram as crianças que aprenderam. Então, vamos responder? A escola é um lugar onde aprendemos, mas onde podemos ensinar coisas que fazem parte do nosso dia a dia. A exemplo das crianças Yanomami, que conhecem muito sobre os pássaros, qual conhecimento você poderia compartilhar com os colegas e o professor? Então, tia Lívia não vai responder, tá? Vamos pensar em alguma coisa legal que vocês sabem, ou que vocês já viram na internet, ou que a mamãe e papai ensinaram para vocês, e vocês vão escrever para tia Lívia, tá? Pensa numa coisa que vocês aprenderam, que vocês gostariam de ensinar para os colegas e ensinar para a tia Lívia também, tá? Nossa atividade vai ficar aqui, nós não vamos fazer mais, tá bom? Fiquem com Deus, eu espero vocês amanhã na nossa aula online. Saudade de vocês. Tchau!